às vezes, ou nem sempre, e até por N razões, nós não damos lá as devidas importâncias a determinadas profissões, ou nós não atribuímos grandes significações a certas atividades até que nos deparamos com uma necessidade que envolve aquele segmento profissional. Por exemplo, imaginemos-nos construindo uma casa. Nós mesmos seremos os pedreiros ou os construtores e faremos nós mesmos, a olho, todas as ferramentas para a construção. Faremos a pá, a colher, o esquadro, o prumo, enfim, tudo o que um pedreiro, em tese, precisa para construir uma casa. Fabricaremos as ferramentas e, evidentemente, a casa. Como seriam as paredes dessa casa? Que nós, que fizemos as ferramentas e que vamos construir, como seriam as paredes? Retas ou tortas? Haveriam ângulos ou quinas nas paredes? Como seriam as amarrações dessa construção? Essa construção seria construída por nós mesmos, bem alicerçadas? Falando por mim mesmo, com toda certeza, essa minha construção de uma casa teria uma estrutura toda deficiente, porque, entre outras coisas, eu nunca trabalhei em construção civil. Eu não tenho a menor ideia de quantas pás de areia, de cal, de cimento se mistura com água para fazer uma argamassa, para fazer qualquer coisa. E aí o resultado final da minha construção, com absoluta certeza, seria de que a casa, ainda que eu conseguisse construí-la e deixá-la pronta, teria um aspecto muito ruim. E estaria toda trincada, e a probabilidade dela ruir seria muito grande. A razão disso é muito simples. Sem o devido conhecimento, sem a devida experiência na arte da construção, nem uma simples choupana, uma casa de pau a pique, um casebre rural, permanece em pé. Muita gente pensa que o trabalho de um pedreiro é fácil, porque essas pessoas acabam vendo esse profissional apenas como um trabalhador braçal, onde só a força física é requerida. Isso é um gigantesco erro. Um bom pedreiro sabe, ele mesmo, executar tudo o que um engenheiro projeta ou um mestre de obras lhe ordena. O pedreiro sabe executar com maestria, a fim de que a casa tenha a aparência que o engenheiro concebeu no papel e a resistência para permanecer em pé. E aí talvez você esteja pensando mais ou menos o seguinte, se perguntando algo parecido com o que eu vou dizer agora. Pastor, o que é que isso tem a ver com a família? Em particular, no nosso contexto em que neste mês de maio de 2019, nós trabalhamos e trabalharemos todos os sermões e os estudos bíblicos na escola dominical sobre família. O que é que tem isso a ver com a gente? Sem parafrasear a turma do Plim Plim, porque eu não tenho a menor simpatia, tem tudo a ver. E a resposta a essa pergunta nos faz irmos para Provérbios capítulo 24, os versículos 3, 4, 5 e 6.
Provérbios 24, de 3 a 6. Você pode acompanhar, ouvindo a leitura que farei, pode acompanhar na sua Bíblia ou pode olhar aqui para frente e acompanhar pela projeção no Data Show. O verso 3 começa dizendo o seguinte: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmeras. De toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Eu quero voltar à leitura desse texto, em particular os versículos 3 e 4. Agora, porém, na nova versão internacional, que estará diferente do que está aqui. Lá está disposto assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. É um pouco diferente, mas eu quero me valer da leitura da versão internacional para expor o sermão de hoje. Queridos, o que nós temos aqui assim disposto? Primeiro, nós temos que o rei Salomão, em toda a sua sabedoria, inteligência e capacidade, se vale da figura da construção de uma casa e compara com a construção de um lar, cujos materiais não são nem concreto, nem madeira, nem ferragens, mas sim sabedoria, inteligência e conhecimento. Segundo, nós temos que o passo seguinte à edificação ou à construção civil de uma casa é preenchê-la com mobília. Mobília necessária para habitação. Salomão lança a mão de uma outra figura de linguagem, dizendo o seguinte: pelo conhecimento se encherão as câmaras, ou, como eu li na versão internacional, os cômodos de toda sorte de bens. Esses bens são preciosos e deleitáveis, ou bens preciosos e agradáveis. Terceiro, nós temos que Salomão, ao falar em medidas de prudência, farás guerra, dá a ideia de que na construção de um lar e na consolidação dele, existem lutas. Um lar passa por enfrentamentos, por batalhas e por guerras nessa vida. Muito bem. É a partir de preencher os cômodos ou as câmaras da casa com os bens que sejam preciosos, deleitáveis, agradáveis, que eu quero nos deter por mais alguns instantes. À luz do texto, das palavras sabedoria e inteligência no verso 3 e conhecimento no verso 4, a pergunta mais óbvia que a gente pode fazer é: quais seriam então esses bens preciosos, deleitáveis, agradáveis, com os quais nós devemos preencher os cômodos das nossas casas? Então vamos a eles. O primeiro bem precioso e deleitável com o qual nós devemos preencher os cômodos da nossa casa, à luz de sabedoria, inteligência e conhecimento mencionados aqui em Provérbios, é o amor. Paulo escreve em 1 Coríntios 13, 7, que o amor tudo suporta. E assim como uma casa, um prédio, ou quaisquer outras construções, edificações civis não se sustentam, não se mantêm, elas não se firmam sem uma boa e sólida base proporcional à construção que se levanta sobre si, nenhuma casa, nenhum lar, nenhuma família, metaforicamente falando, se consolida, se sustenta, se mantém sem amor. Porque o amor tudo suporta. Ou ele aguenta. Sobre ele tem que se fundamentar toda a relação de uma família. Alguns dizem que o amor é como óleo numa engrenagem. Sem ele,
Tudo fica seco, rígido, grosseiro, bruto, porque é ferro contra ferro. Se desgasta e se destrói. O amor é o primeiro bem agradável, precioso, que a gente precisa preencher os cômodos do nosso lar, se nós quisermos que esse lar se sustente, que esse lar se mantenha. O segundo bem precioso, bem agradável, com o qual nós devemos preencher os cômodos da nossa casa, à luz dos versos 3 e 4 de Provérbios 24, com sabedoria, com inteligência e com conhecimento, mencionados em Provérbios, é a parceria. Percebam as palavras usadas por Salomão aqui em Provérbios 24, 3 e 4. Ele fala de sabedoria, de inteligência e de conhecimento. São o que nós podemos chamar de palavras parceiras, ou palavras companheiras, ou uma ajuda, uma colabora, tem interesses comuns com a outra, são sócias, se completam, se complementam, elas combinam, elas vivem e convivem harmoniosamente. Queridos, numa casa, os bens, para serem preciosos e prazerosos, devem combinar o mais e melhor que puderem entre si. E não é só numa casa. Se nós olharmos para nós mesmos hoje à noite, minimamente, o modelito que nós estamos usando combina. Com algumas exceções, ele combina na sua maioria. A gente faz isso em casa também, não faz? A gente pinta as paredes da casa num tom que nos seja harmonioso, que nos agrade. E aí é gosto de cada um. Mas eu me lembro de construções mais antigas, e alguns que têm mais de 35 ou 40 anos, talvez se lembrem, as cores que eram pintadas dentro de casa. Hoje é branco, gelo, mas naquela época, 35, 40, 45 anos atrás, era vermelho, aquele vermelhão bem forte, aquele azul lindo e maravilhoso. Era a cor da época, era moda. E a gente procurava harmonizar os móveis com a cor das paredes. A gente faz isso ainda hoje, não faz? A gente olha o cômodo que temos e procuramos, de alguma maneira, usar 2 critérios mínimos. O bolso e o gosto que harmonize com as cores que nós temos. Na nossa casa, metaforicamente falando, no nosso relacionamento familiar, nós devemos ser parceiros uns dos outros. E se realizarem, se completarem na relação. E aí, relação marido e mulher, pai e filhos e entre os irmãos. Jesus diz que uma casa dividida não subsiste. Casa onde não há harmonia entre os seus integrantes, a tendência dela é ruir, é acabar, é terminar. A tendência dela é vir ao chão. Porque não há harmonia, não há parceria entre quem está lá dentro. Os interesses têm que ser comuns, comuns a todos. Todos os que vivem e convivem debaixo do mesmo teto. Caso contrário, de novo, Mateus 12, 25, toda casa dividida não subsiste em si mesmo. Eu quero repetir aqui o que eu digo aos noivos nas conversas que nós temos antes do casamento em que ministro. E numa ou noutra vez durante a cerimônia em si. Alguns de vocês já ouviram. No relacionamento familiar, não deve existir essa de eu, meu, teu. Antes, deve existir nosso. É nossa casa. São nossas coisas. São nossos bens. É nossa realização. É nosso complemento.
é nossa vida. Pode perceber, lares em que é meu carro, é minha casa, são meus móveis, é meu cachorro, é o meu gato, tem problema. Porque nada é nosso. Tudo é meu, tudo é teu. É minha conta. Não é? É o meu fogão, é a minha mesa. O que é nosso nessa casa? Casa onde as coisas são minhas e tuas e nunca nossas, não é uma casa harmoniosa, não é uma casa onde há sabedoria, inteligência e conhecimento. O terceiro bem precioso e agradável com o qual nós devemos preencher as nossas câmaras ou cômodos na casa, à luz da sabedoria, da inteligência, do conhecimento mencionados aqui em Provérbios 24, de 3 a 6, é a ajuda. Olhem para o versículo 6. Quando Salomão, um rei em Israel, um sábio, diz que na multidão de conselheiros está a vitória, ele abre espaço para que na relação da família, queridos, ou na construção de um relacionamento familiar que seja sólido, que se edifique, exista espaço para o compartilhamento e para a ajuda. Erramos, muitas vezes, por não nos abrirmos na família. Por não compartilharmos as nossas angústias, as nossas necessidades, e por tentarmos carregar sozinhos o fardo. Erramos muitas vezes por não procurarmos ajuda, porque não pedimos a opinião dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos pais. Principalmente filhos para com os pais, cujos pais são pessoas, óbvio, mais vividas, mais experientes. Às vezes nós filhos, olhamos para os nossos pais e os vemos como pessoas retrógradas, ultrapassadas, antiquadas, mas eles chegaram até aqui. Coisa que talvez a gente não chegue. E eles chegaram aqui com uma integridade que talvez não tenhamos. Chegaram aqui retrógrados, atrasados, mas chegaram com uma experiência de vida que faculdade nenhuma ensina. Nós temos pessoas aqui graduadas, pós-graduadas, mestres, doutorandos, temos doutores. Mas me corrijam depois, né? Agora não, por favor. Mas me corrijam depois, se eu estiver errado. Qual é a faculdade que ensinou experiência de vida para vocês? Nenhuma das minhas 2 graduações, nenhuma das minhas 2 pós me deram essa experiência. A vida deu. O dia a dia. Os mais de 30 livros que eu leio por ano não me dão essas experiências. Mas a vida dá. Os mais de 200 aconselhamentos que eu faço por ano, só com a experiência da vida. Erramos, porque não procuramos ajuda profissional, pastoral. Erramos porque às vezes ou não ouvimos ninguém, ou porque nós só procuramos quem falará o que nós queremos ouvir, ou ainda, erramos porque não ouvimos nem a esses. Salomão é enfático quando afirma que para vencer a guerra, só com multidão de conselheiros, ou só ouvindo pessoas. 3 são os bens preciosos, os bens agradáveis com os quais nós podemos e devemos preencher os cômodos das nossas casas. Amor, ele tudo aguenta, ele tudo suporta. Parceria, nós precisamos ser cúmplices na família. E ajuda, precisamos do cônjuge, dos filhos, os filhos precisam dos pais, os irmãos precisam dos irmãos. Essas são as bases de uma construção para que ela seja próspera e abençoada à luz de Provérbios 24.
eu quero ter um momento de oração com todos os que estão na noite de hoje aqui presentes. E eu quero pedir que você faça o seguinte, você que tem aí ao seu lado sua família, sua esposa, seus filhos, um dos pais. Quero que você tenha a oportunidade de orar em família. Mesmo assentado, com respeito, coloque a sua mão sobre o ombro do seu cônjuge, ou dos seus pais, ou dos seus filhos, ou pegue na mão deles. Você que não tem a família presente, ou como eu, que a minha esposa não está aqui dentro, está lá fora, ore a si mesmo. Peça, Senhor, me ajude, para que no meu lar eu tenha cada vez mais amor. Nos ajude para que sejamos mais parceiros um do outro. Compartilhemos as angústias, as tristezas, as necessidades. Ajude-nos para que nós nos ajudemos um ao outro. Vamos orar nesse sentido? Feche seus olhos, ore pela sua família. A gente vai interromper daqui a pouco com oração em voz audível. Senhor Deus, nós temos situações aqui bastante comuns para todo segmento de sociedade. Nós temos pessoas aqui cujos integrantes da família não estão. Não estão porque não vieram, não estão aqui dentro, porque estão, como no meu caso, estão em outros departamentos da igreja, trabalhando com crianças. Nós temos queridos e queridas aqui, cujo cônjuge já partiu e está com o Senhor. Alguns cujo cônjuge ainda não chegou a ti. Nós temos pais com os filhos que não estão na tua casa. Alguns já estiveram saindo e não voltaram, outros nem chegaram a vir. Nós temos filhos cujos pais não estão aqui. Nós temos irmãos cujos irmãos também não estão aqui. Então, é uma situação absolutamente comum para todos os lugares onde o teu povo se reúne. Nós não temos todas as famílias com todos os integrantes presentes, mas temos famílias completas que estão aqui. E oramos para que em todos os casos, os presentes e os que não estão completamente presentes, as famílias, tenham amor, porque ele é a base de sustentação de todo e qualquer relacionamento. Então ajude para que haja amor entre os cônjuges. O amor suporta, o amor tolera, o amor aguenta. Ajude. Mas o amor também faz as pessoas mudarem. Então ajude nisso. Também sejamos parceiros na família, Pai. Possamos remar, aliás, todos para o mesmo lado, para que o barquinho da nossa família não fique dando volta em torno de si mesmo e não saia do lugar. Possamos caminhar todos na mesma direção e que seja uma direção que te agrade, honre e glorifique o teu nome, exalte a ti e nos edifique também. Ajude-nos a sermos ajudados pela nossa família, tendo a humildade de procurá-los, recorrer a eles e ao mesmo tempo de ajudá-los, Pai, para que eles também tenham a humildade de nos procurar, pedir a nossa ajuda. E nós, como cônjuges, como pais, como filhos, como irmãos, possamos ajudar uns aos outros. Porque, Senhor, eu respeito quem pensa diferente de mim, mas eu entendo, e não é prerrogativa minha, eu entendo porque concordo com outros tantos que pensam assim. A igreja é a família do Senhor, como diz a tua palavra, e ela reflete o que é cada uma das nossas famílias, Senhor. O que nós somos lá, somos aqui. E o que tem lá, tem aqui. A igreja é a nossa cara. E ela nos devolve o que nós damos para ela. Então, ajude-nos para que a nossa família, que é a igreja, que é reflexo do que é a nossa família lá em casa,
seja uma família abençoada. Ser conosco. Ajude-nos a mudar as coisas que precisam ser mudadas para que sejamos prósperos e abençoados pelo Senhor. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém.